Dados mistos do Brasil divulgados ontem, todo mundo esperando a decisão de juros de amanhã nos mercados, isso mais, agora aqui no nosso Morning Call, dia 27 do 7, eu ia falar, 27 do 1, pessoal, de 2026, sejam bem-vindos, por aqui Max Braga, bora lá falar um pouquinho de economia, trazer dados relevantes e importantes para todos vocês. Bom, os dados externos, setor externo do Brasil, que estávamos aguardando de ontem, né, vieram, isso para o mês de dezembro, tá bom? Vieram melhores na margem. O déficit em transações correntes ficou em 3,36 bilhões de dólares. O esperado, né, a projeção era de 5,30 bi. Então ficou bem abaixo. O resultado também foi inferior do que aconteceu no mês de novembro, que foi 4,94 bi. Tá? Então, sinaliza ali uma pressão externa menor de curto prazo. Isso é bom. Né? Mas, o Brasil sempre tem um mas. Né? Por outro lado, o investimento estrangeiro direto registrou uma saída líquida de 5,25 bilhões de reais. Tá? Então, os estrangeiros levaram dinheiro para fora. Frustrou, então, as expectativas de que teríamos um ingresso de mais ou menos 1 bi aí de dólar entrando, né, como um investimento direto aqui no Brasil, e aí reverte então todos esses números e a gente passa até então dezembro fechando com um déficit na casa ali quase dos 9 bilhões de dólares, tá bom? Nos Estados Unidos, os indicadores de bens duráveis surpreenderam positivamente, o núcleo por lá de bens duráveis avançou acima do consenso. Tem lá uma resiliência, né, no setor produtivo. Esses dados são muito bons para a gente entender como que vai ser a política monetária para o restante do ano. Tá? E todos os conjuntos de dados de lá, não vou detalhar todos eles, né, reforçam uma leitura de uma atividade ainda firme no setor industrial americano. Tá? Hoje temos agenda importante também no Brasil. Já deve ter saído, enquanto eu gravo esse vídeo, o índice de confiança do consumidor pela FGV já para janeiro. Eu trago esse dado amanhã. Esse é um importante termômetro de demanda interna, tá bom? E seguido às 9 horas, então, teremos a divulgação do IPCA 15 de janeiro, que é a prévia da inflação para janeiro. Todos esses dados são chave para ali orientar a política monetária e calibrar as apostas, tá? Já no cenário internacional, hoje temos então um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às 10h30 e a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, fala às 14h e também deve trazer ali mais sinalizações relevantes sobre política econômica nas principais economias do mundo. Né? Cenário macro, então, fechou da seguinte maneira ontem. Os índices acionários fecharam no campo positivo, Dow Jones 0,64, S&P 0,50 e a Nasdaq 0,43, todo mundo com sinalzinho de alta. No Brasil, ficou próximo do 0 a 0, mas com sinalzinho de negativo, 0,08% aos 178.721 pontos, tá? Bastante alto, inclusive. Bom, antes de entrar no dia de hoje, só uma notícia que a gente viu ontem, né, da queda do preço do petróleo, que acabou trazendo então, né, uma redução do preço da gasolina da Petrobras para as distribuidoras, né, e aí o recuo por litro ficou em 0,14% por litro. Não esperem que esse será um bom impacto assim, o impacto máximo aqui nos nossos bolsos, tá? Especialistas dizem, analisam, né, que deve trazer um impacto aí em torno de 1 a 2% na bomba aqui para nós consumidores, sendo que esse desconto, né, depois de todas essas quedas do petróleo, poderia chegar a mais de 5%, tá? Só uma notícia acessória aqui antes da gente entrar, então, no dia de hoje, onde os índices futuros operam sem uma direção única, mas ali mais pendentes para o campo positivo. Evidentemente todos aguardam, né? Hoje é véspera da super quarta, aqui no Brasil vai ter decisão de juros também pelo Copom,
e o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos também define a taxa de juros amanhã. Vai ser então a primeira super quarta e a primeira decisão de juros do ano para essas economias. Aqui no Brasil, amplamente é aguardado que se mantenha a taxa em 15% Selic, ok? Tudo diferente disso seria uma surpresa. E lá nos Estados Unidos também, também se aguarda a manutenção dos juros. Lá é uma banda, né? Os juros estão agora, os norte-americanos, né, estão entre uma faixa de 3,5% a 3,75%. É amplamente esperado, consenso de mercado, que esses juros serão mantidos. Porém, também é consenso de mercado, e até por algumas ferramentas que temos lá nos Estados Unidos, que a possibilidade de 2 cortes de 0,25% ainda no ano de 2026, até o final de 2026. Então isso traria ali a taxa de juros dos Estados Unidos para próximo de 3%. Né? Tem sempre na banda ali 3 a 3,25% essa expectativa até o final do ano. O relatório Focus, por sua vez, aqui no Brasil, precifica a nossa Selic para o final de 2026 na casa dos 12,25%. Essa previsão, essa projeção, ela já vem se sustentando há bastante tempo. Tá? Hoje temos também bastante expectativa pela divulgação de dados financeiros de grandes companhias. Tá? Então, vamos esperar, né? Entre elas estão os resultados desta terça-feira, American Airlines e Boeing. Tá? Então, esses resultados eles vão fazer peso nos índices também. E a gente tem as de alta tecnologia também, impulsionando ali o setor, né? As gigantes, Tesla, etc. Tudo tá para divulgar os resultados e a gente vai saber como que vai ficar isso. Então, no dia de hoje lá nos Estados Unidos, Dow Jones 0,11% de queda, S&P Futuro 0,23% de alta e Nasdaq Futuro 0,5%, 0,51% também de alta. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam em alta, acompanharam os ganhos de Wall Street. Destaque foi o KOSPI lá na Coreia, liderando aí, registrou uma alta, apagou as quedas que haviam ocorrido e registrou uma alta de 2,73%. Atingindo recordes históricos, inclusive, e até ignorando aí as falas do Trump nessa noite de terça-feira sobre o acordo, né, que não foi assinado por Seul com Washington e aumentando ali, ameaçando aumentar as tarifas de 15% para 25% para aquela região. Então, ignorou tudo isso e subiu. Tá? Xangai, então, 0,18% de alta. Nikkei no Japão, 0,85% de alta também. Hang Seng em Hong Kong, 1,35% de alta. Índia cai um pouquinho, 0,03%, quase no 0 a 0. E a Austrália, que estava em feriado ontem, né, também, já no fechamento, 0,92%. A Europa, por sua vez, os mercados operam em alta, atenção voltadas para a temporada de balanços. Hoje teremos ali, né, informações dos últimos relatórios financeiros da ASML. Para quem não sabe, é a única fabricante que fabrica as máquinas que fazem os chips de memória, GPUs, CPUs, etc. Então, assim, é uma empresa super importante para o setor de tecnologia. Volvo, LVMH, Deutsche Bank, entre outros, tá? Nesta semana, não necessariamente no dia de hoje. Na frente econômica também, o mercado aguarda os registros de carros novos vendidos na União Europeia e os dados de desemprego da Espanha, assim como os índices de confiança da França, tá? Todo mundo no sinal positivo na França, então. Stock 600 0,21, DAX na Alemanha 0,09, Reino Unido 0,21 também, na França 0,06 e na Itália 0,46%, ok? Todo mundo de alta. Os preços do petróleo, os commodities, né, para a gente finalizar aqui o dia de hoje, operam em queda mesmo ali com uma forte tempestade de inverno afetando a produção de petróleo bruto nas refinarias da costa do Golfo nos Estados Unidos. Também está afetando outras coisas essa frente fria aí muito forte, né, tempestades. E a cotação do minério de ferro
lá na Porto de Dalian, na China, fechou em baixa novamente pelo segundo dia consecutivo, pressionado por preocupações persistentes sobre a demanda chinesa. Isso já vem, persistentes há muito tempo, tá? Então, petróleo Brent, que é referência para a nossa Petrobras, 0,67% de queda nesse momento, 65 dólares e 15 centavos o barril. E o minério de ferro, lá em Dalian, fechou a 0,51% de queda também, tá? O Bitcoin, por sua vez, sobe um pouquinho, 0,55%, ainda bem distante dos 100 mil dólares, cotado aos 88.137 dólares a unidade, tá bom? Esse então era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal. Não entrou aqui a sem vergonha da vinhetinha de inscrição, mas desse outro lado agora aqui, ó, novo QR Code aqui na tela, grupo do WhatsApp para você que quer receber notícias, essas e outras notícias, diretamente no seu telefone, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma outra entrelinha, ok? Para receber aí as informações de mercado financeiro e esse comunicado aqui todos os dias, e você aí não precisa do YouTube lembrar você de assistir o vídeo, tá bom? Fico por aqui então hoje, espero vocês amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios, tchau!